Olá, tudo bem? Você sabe a diferença entre empregabilidade e empresabilidade? Se você não sabe a distinção entre esses dois conceitos, este vídeo é para você. Muito bem, então vamos entender esses dois conceitos importantes em gestão: empregabilidade e empresabilidade. O que é empregabilidade? Empregabilidade é a capacidade de um profissional ser reinserido no mercado de trabalho em caso de demissão. Como é que um profissional ele pode aumentar o seu nível de empregabilidade? Ele pode aumentar o seu nível de empregabilidade desenvolvendo determinadas características que são demandadas pelo mercado, que são requeridas pelo mercado. Então, por exemplo, um profissional ele é demitido por um motivo qualquer e se ele tem a capacidade de ser reinserido no mercado de trabalho, se ele tem a capacidade de ser rapidamente contratado por uma outra empresa, por alguma outra organização, então ele tem um alto nível de empregabilidade. O contrário também é verdadeiro. Se o empregado ele é demitido e se ele fica durante muito tempo enviando currículos, fazendo seleções, e ele não é recontratado, ele não é contratado por outras organizações, então a gente percebe que provavelmente esse profissional tem baixo nível de empregabilidade. Algumas dicas, algumas características que você pode desenvolver, que você tem que atentar para aumentar o seu nível de empregabilidade. Primeiro, a capacitação. É preciso que você possa dominar uma determinada especialidade, um determinado conhecimento. O que é que acontece hoje? Hoje as pessoas estão muito conformadas com a leitura de manchetes. As pessoas não leem com a mesma frequência do passado, com a mesma intensidade do passado. As pessoas acabam se distraindo muito com as redes sociais e leem muito pouco. Elas se edificam muito pouco. Elas aprimoram muito pouco as suas capacidades. Então, a primeira dica que eu gostaria de te dar é: se aprofunde no conhecimento, se capacite, se requalifique, faça o continuing education, a educação continuada. O profissional, quanto mais o profissional é qualificado, mais ele fica valorizado, mais ele se torna um profissional raro. Um outro elemento importante: falar um outro idioma, o inglês ou o espanhol, sobretudo o inglês. Como vocês sabem, as empresas hoje estão globalizadas, então se você fala, além do português, se você fala o inglês, se você fala o espanhol, certamente você terá mais chances de ascender profissionalmente. Um outro ponto que as empresas valorizam muito é o entusiasmo. Aquele profissional entusiasmado, aquele profissional que trabalha com vigor, que trabalha com vida. Aquele profissional esmorecido, as empresas não estão demandando, querendo esse tipo de profissional. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro, eu poderia ficar várias horas falando de vários outros qualificativos, adjetivos para você aumentar a sua empregabilidade. Mas eu gostaria também de te explicar aqui neste vídeo o conceito de empresabilidade, porque esse é o propósito deste vídeo, falar de empregabilidade e falar de empresabilidade. Se empregabilidade é um conceito que tem a ver mais com o indivíduo, empresabilidade tem um conceito que tem a ver mais com a empresa. O que é então empresabilidade? Empresabilidade é quando a empresa se torna um excelente lugar para trabalhar. Quando a empresa ela gera satisfação no trabalho. Quando o trabalho ele não é um sofrimento, mas ele é um prazer. Quando um funcionário vira e diz: poxa, eu acordo e fico feliz de estar indo para a minha organização, está indo para trabalhar, você pode ter certeza que essa empresa ela tem
alto nível de empresabilidade. Então, recapitulando, a empresabilidade é quando a empresa ela desenvolve determinadas ações essas que têm o poder de fazer com que essa empresa se torne um excelente lugar para trabalhar. E quais são essas ações? São diversas. Eu poderia aqui citar diversas ações, diversos componentes, diversos elementos para que uma organização se torne um excelente lugar para trabalhar. Por exemplo, aplicar uma boa remuneração, uma remuneração compatível com o mercado de trabalho, implantar bonificações, de repente um 14º salário, de repente uma participação nos lucros, uma determinada bonificação por metas alcançadas. Um outro elemento importante, a quantidade de treinamentos, de capacitações que a empresa entrega, que a empresa oferece para os seus funcionários. Mas eu diria que o elemento mais importante para que uma organização possa aumentar o seu nível de empresabilidade é a liderança. Uma liderança humanizada, um líder que trata o seu funcionário de maneira humanizada, olhando o outro não como seu subordinado, mas como um colega de trabalho, e que ele, líder, tem responsabilidade no aprimoramento, no aperfeiçoamento do seu liderado. Isso é muito importante. Um líder que é muito mais um mentor, muito mais um coach do que uma pessoa impositiva. Um líder que é muito mais propositivo do que impositivo. Quando existem líderes em uma determinada organização que tem esse propósito, que tem essa postura, que tem esse perfil, certamente essa organização está muito mais próxima de se tornar um excelente lugar para trabalhar. Então, em síntese, empregabilidade é um conceito que tem a ver com o indivíduo e empresabilidade é um conceito, um construto que tem a ver mais com a empresa. Empregabilidade, a capacidade de ser reinserido no mercado de trabalho em caso de demissão e de ser mantido também, de ter longevidade na empresa, exatamente porque esse profissional possui determinadas características que são demandadas pelo mercado de trabalho. E, por outro lado, a empresabilidade é quando a empresa desenvolve ações que fazem com que essa empresa se torne um excelente lugar para trabalhar. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido importante para você entender a distinção desses dois importantes conceitos de gestão: empregabilidade e empresabilidade. Pense nisso. Até a próxima.